Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso Tricologia Up to Date. Estou aqui com a doutora Andréia Munk, seja bem-vinda, doutora Andréia. Tatiana, boa noite. E só para a gente começar, né, o curso, antes de começar, como vocês sabem, eu sempre chamo o vídeo do Neucil, que é o patrocinador, né, do nosso curso. Então, a gente vai passar o vídeo do produto rapidinho e a gente já volta para falar da nossa aula de hoje. Obrigada. O planeta Terra. Mais de 510 milhões de quilômetros quadrados de área. Resultado de uma combinação de elementos químicos indispensáveis para a natureza, para a evolução, para a vida e para a tecnologia. E no centro de tudo isso está o silício. O silício é o segundo elemento mais abundante encontrado na crosta terrestre, totalizando mais de 28% da sua massa. Ele é encontrado desde a areia das praias até na cerveja, passando por frutas, peixes e uma infinidade de formas no reino vegetal, animal e mineral. O silício tem um papel biológico fundamental para o ser humano, principalmente no tecido conjuntivo, sendo indispensável a síntese das fibras de colágeno e de elastina e a resistência e ancoragem capilar. Porém, para que o silício faça efeito, é necessário que ele se apresente ao corpo em sua forma orgânica, protegido, para que chegue aos tecidos ainda ativo, algo não tão simples. Agora, isso se tornou possível graças a Neucil e à exclusiva tecnologia SI Biobetter. SI Biobetter é o silício orgânico desenvolvido de maior biodisponibilidade, estabilizado e protegido por colágeno marinho hidrolisado, que forma sobre ele uma proteção efetiva, preservando-o até a sua liberação. Com a entrega íntegra do ativo no couro cabeludo, SI Biobetter pode então entrar em ação com a dose adequada para um tratamento eficiente, fortalecendo a haste capilar, melhorando a aparência dos fios, sua ancoragem e estimulando a neocolagênese tipo 1, assim como a produção de glicosaminoglicanos. Neucil ainda contém em sua formulação biotina, vitaminas A, E, C, ferro, zinco e as vitaminas do complexo B. Neucil e a exclusiva e inovadora tecnologia SI Biobetter foram desenvolvidas pela MD Medical Doctors e USK Dermatology. Neucil com ativo exclusivo SI Biobetter, a inovação exclusiva para a ancoragem e reestruturação dos fios. Voltamos. Gostaria de lembrá-los que nós temos um programa de relacionamento chamado USK Dermatology. Se você prescrever 2 comprimidos por dia, o seu paciente vai pagar menos de R$200, um comprimido por dia, menos de R$100, o tratamento mensal. Isso ajuda também na adesão ao tratamento. Mas voltando ao curso, o que nós temos por hoje, doutora Andréia? Hoje temos uma aula super interessante sobre alopécias cicatriciais, como diagnosticar. No final a gente vai falar um pouquinho sobre tratamentos e a nossa palestrante super especial, vinda de Recife, é a Mariana Andrade Lima. Ela é coordenadora do ambulatório de cabelo da Santa Casa de Recife e está aqui para dar essa aula super especial para a gente. Bem-vinda, Mariana, é um prazer ter aqui você com a gente em São Paulo. A gente sabe que esse deslocamento não é fácil, mas obrigada pela presença e por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e por falar do meu tema favorito, né, que é a alopecia cicatricial, é o tema do meu ambulatório, do nosso ambulatório em Recife, então eu que agradeço o convite por poder estar aqui e a gente conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Então, falando sobre alopécias cicatriciais, quando vocês me convidaram para a aula, eu fiquei pensando o que ia ser mais interessante para o pessoal que está assistindo o curso, o que seria mais útil, o que eu vou usar mais, realmente, o que eu vou mudar na minha prática depois de ter assistido essa aula. Então eu pensei, eu acho que é mais importante a gente aprender a diagnosticar bem, porque daí vai vir o tratamento mais correto, o tratamento mais adequado. Então, como a gente vai diagnosticar as alopécias cicatriciais da melhor forma possível? Não é fácil. Então, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que às vezes é, né, para quem tem mais experiência, mas alguns casos realmente complicam bem. E é importantíssimo esse diagnóstico ser precoce, porque em alguns casos
inclusive a gente consegue resgatar e até salvar alguns folículos, né? Então, o que seriam as alopécias cicatriciais? É um grupo diverso de desordens que causam destruição, que é uma destruição permanente da unidade pelo sebácea, e com alopecia irreversível. Então, a gente tem a perda visível dos ossos foliculares, destruição dos folículos, que ela é mais evidente na histopatologia, e um dano importante para a autoestima. Então, tanto para o público masculino como para o público feminino, é muito desgastante para o paciente, altera a qualidade de vida, então tem que ser tratado da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, em algumas situações, elas podem estar associadas a condições sistêmicas, como doenças autoimunes, infecções, neoplasias primárias ou metastáticas. Então, a gente aqui faz uma diferenciação entre as alopécias cicatriciais primárias e secundárias, que é um dos desafios do nosso diagnóstico, onde as primárias têm o folículo como alvo da doença e as secundárias são dano folicular, que faz parte de um processo destrutivo mais generalizado na pele. Então, alguns exemplos de causas de alopécias cicatriciais secundárias. Esse é um caso de alopécia induzida por pressão, paciente que fez uma cirurgia e aí não foi mobilizada a cabeça como devia, uma cirurgia de longa duração, desenvolveu essa alopécia permanente na área do couro cabeludo. Esse segundo paciente é um paciente com pefigose cicatricial, com lesões de couro cabeludo que não são frequentes, mas quando acontecem são bem dramáticas. Esse é um paciente que tem metástases de câncer de pulmão, então, no couro cabeludo. Então, quando a gente vê essas lesões, a gente tem que pensar em lesões também metastáticas. E esse é um caso interessantíssimo, que foi descrito por Donovan, é uma alopécia permanente após uma reação que ela teve a coloração química. Então, não foi descrito detalhes de que coloração foi utilizada, mas coloração faz parte do nosso dia a dia. Então, de quem não faz, provavelmente vai fazer em algum momento. Muito raro reações importantes. Essa paciente foi descrita com alopécia permanente após reação à coloração química. Então, em relação à patogênese, de onde vêm essas alopécias cicatriciais? Hoje, a gente vai focar nas alopécias cicatriciais primárias. Então, qual seria a patogênese? De onde elas vêm? Então, essa patogênese ela não está bem entendida ainda. Mas a gente sabe que esse dano é irreversível e é um dano focado nas células-tronco que se localizam numa área protegida da bainha reticular externa que fica a nível da inserção do músculo eretor do pelo. Essa área é o nosso bulge. Então, aqui eu não vou conseguir mostrar porque a gente não tem um apontador, mas na figura está marcado essa área pequena, que às vezes a gente consegue ver com mais evidência, às vezes não, onde estão protegidas e guardadas as células tronco do folículo, que é a região do bulge. Então, o que a gente pensa? De onde vem esse ataque ao bulge, né, às células tronco? Existem gatilhos ambientais? Com certeza. Então, a gente sabe que existem pacientes que desenvolvem alopecia cicatricial após infecções, após medicações, e a gente tem fatores genéticos. Existem relatos de pacientes gemelares com a alopecia decalvante, em pai e filho, então deve ter algum fator genético importante. E assim, o que é mais discutido é essa perda do privilégio imune. Então, o que é privilégio imune? Então, essa área do folículo é uma área que expressa menos proteínas, expressa menos estruturas que sinalizam o folículo como um corpo estranho. Então, aquela região do bulge é uma região que é protegida, que é conhecida como própria e que não vai ser atacada pelo sistema imune. Então, no momento em que esse privilégio imune é perdido, então o sistema imune vai atacar o folículo, vai atacar as células-tronco e aí pode chegar à morte, ele perde esse potencial de se refazer e aí a gente chega à alopecia cicatricial. Essa é uma forma simples de explicar, porque deve ser mais complexo, deve ter mais coisas envolvidas. Então, mas o básico, a mensagem que a gente deixa hoje é que é um dano às células-tronco do bulge, que é essa região que fica acima do bulbo, né? Na região da inserção do músculo eretor do pelo. Então, como seria? Quando eu comecei a estudar alopecia, eu ficava impressionada, como, por exemplo, a gente tem o líquen plano com infiltrado linfocítico e a alopecia areata também com infiltrado linfocítico. Então, por que uma seria cicatricial e a outra não? E aí tem a explicação que fica bem bonito, fica bem evidente nesse slide, por conta do nível da inflamação. Então, quando a gente tem uma alopecia cicatricial, o exemplo básico é o líquen plano aqui, a gente vai ter esse infiltrado centrado na região do bulge, que fica ali perto do músculo, da inserção do músculo eretor do pelo. Enquanto que nas alopécias reversíveis, apesar de
o modelo alopecia areata, né? A gente tem um infiltrado importante linfocítico também, a gente vê que o infiltrado está lá embaixo, na região do bulbo. Então, não é a região que é fundamental para o folículo se refazer. Então, nesse momento, e por conta disso, né, que é um detalhe que parece pequeno, mas não é importantíssimo, faz da alopecia areata uma alopecia reversível, potencialmente reversível, e faz das alopecias cicatriciais com dano permanente e com morte do folículo. Então, interessante, eu acho que isso é uma mensagem para guardar. Então, a região alopecia areata tem o filtrado peribulbar e poupa a região do bulge, né, que a gente comentou. Então, chegamos no nosso desafio diagnóstico. Por que é um desafio? Porque a maioria não tem causa conhecida. O exame clínico ele tem uma utilidade que é limitada, então nem sempre só pelo exame clínico a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. E porque ao longo dos anos, várias terminologias foram utilizadas para descrever as mesmas patologias. Então, essa inconsistência de terminologia atrapalhou bastante. Então, a clínica e a histopatologia mudam com a evolução da doença. Quando a gente pega casos muito avançados, a gente vai ter só cicatriz e a gente não vai mais conseguir saber qual foi a etiologia daquela doença. Os casos avançados vão ter características semelhantes, destruição do folículo, substituição por tecido fibroso e ausência de um filtrado inflamatório. Então, quando o paciente chega já com um caso muito avançado, difícil fazer diagnóstico etiológico, mas mesmo assim a gente vai abraçar e vai tratar, né? Vai ficar mais difícil. Então, a classificação, essa classificação de alopecia areata ou cicatricial primária, foi feita em 2001, onde o NARS, que é a Sociedade Norte-Americana de Pesquisa em Cabelo, fez uma reunião na Universidade de Duke, e eles reuniram os maiores especialistas da época, isso foi em 2001, e fizeram uma classificação baseada no infiltrado que era encontrado na biópsia. Então, dividiu as alopecias cicatriciais primárias em linfocíticas e neutrofílicas. Então, isso foi um salto na compreensão e em como abordar, porque é uma forma mais pragmática de você conseguir fazer o diagnóstico. Onde eu coloco de um lado tudo que tem linfócito como base e de outro lado tudo que tem mais neutrófilo como base. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre elas. No grupo das linfocíticas, a gente vai ter o líquen plano pilar, o lúpus, que aí o líquen plano a gente divide em lúpus clássico, ou líquen plano clássico, fibrose antifrontal, que vai ser tema de uma outra aula, né, que vai ser um pouquinho mais na frente, e a síndrome de Graham-Little. E nesse mesmo grupo, a gente ainda vai ter a pseudopelada de Brock, que tem infiltrado mínimo, às vezes ausente, a alopecia cicatricial central centrífuga, que é CCAA, e a alopecia mucinosa. Nas neutrofílicas, a gente vai falar um pouquinho mais da decalvante, da dissecante, e nas mistas, a queloidiana, necrótica, a dermatose pustular erosiva e a pseudopalada de Brock clássica, que entra aqui, que também pode ter infiltrado misto. Vale lembrar das não específicas, que geralmente são os estágios finais, que infelizmente não tem mais infiltrado nenhum, e a gente só vai encontrar cicatriz nesses casos. Então, para avaliação clínica, o que a gente vai fazer primeiro? O que a gente vai começar? A gente vai pensar em como essa alopecia começou. Então, foi um início agudo, foi um início insidioso? Como é que ela está progredindo? Ela está progredindo devagarzinho e sempre, ou ela está vindo com surtos de vez em quando? Então, essas são informações importantes. Perguntar ao paciente sobre sintomas. Ele sente dor? Ele sente coceira? Ele sente ardor? Então, isso vai ajudar também a gente a focar no diagnóstico. Outras alterações de pele, unhas e mucosas. A gente sabe que, por exemplo, os pacientes de lúpus cutâneo, eles vão ter, de lúpus no couro cabeludo, eles vão ter lesões cutâneas em até 90% dos casos. Então, a gente tem que procurar. Nem sempre o paciente associa uma lesão que ele tem na pele, na orelha, da face, com a lesão do couro cabeludo. Faz parte, então, é nosso papel procurar. Nos pacientes com líquen plano, a gente olhar as mucosas, a gente olhar principalmente a mucosa oral. Os pacientes têm um percentual grande de mucosa oral que vai ajudar a gente a pensar naquela linha de diagnóstico. E a história, os pacientes têm história pessoal de lúpus, de líquen plano e de outras doenças autoimunes, claro que vai ajudar também. Perguntar sobre práticas de cuidados com os cabelos. Então, aqui é mais importante a gente saber se o paciente faz alisamento, se faz uso de chapinha, porque tem alguns casos de cicatriciais que são associados com essas práticas. Então, a gente vai proceder com o exame cuidadoso do couro cabeludo. Então, inspeção com o dermatoscópio. A essa altura do campeonato, a gente não tem como pensar mais em fazer diagnóstico sem usar a dermatoscopia.
Então, vamos procurar ausências de ossos foliculares, vamos procurar alterações da textura da pele do couro cabeludo, vamos procurar eritema, escamas e hiperkeratose perifolicular, presença ou não de tufos, que é aquele cabelo em boneca que a gente vai descrever mais à frente, e procurar atrofia, despigmentação, pústulas e crostas. Todas essas alterações vão nos guiar, vão nos colocar em direção ao diagnóstico. Aqui eu deixo uma dica, questionar sobre sintomas, como eu já falei, porque essas áreas, às vezes, com sintomas, não são áreas de alopécia óbvia, mas que se você confiar no sintoma do paciente e for procurar, são áreas, às vezes, mais novas e são ideais para serem usadas como local da biópsia. Então, procurar áreas com cabelos em tufos, que são várias hastes emergindo do mesmo ósseo. Essas áreas, esses tufos, eles são mais comuns das foliculites decalvantes, quando a gente encontra geralmente 6 ou mais hastes em cada tufo, mas não são patognomônicos. Então, a gente encontra tufos como a época final, então a evolução final de várias alopécias cicatriciais. Por exemplo, no líquen plano, aí não no final da evolução, a gente encontra com frequência tufos, mas geralmente de 2, 3 folículos. Então, quando a gente vê tufos com menos de 6 folículos, e a gente pensa mais em líquen plano, né, de forma mais simples, e quando a gente vê tufos com muitos folículos, geralmente acima de 10, a gente pensa mais em foliculite decalvante. Outro teste que eu acho que é simples, é legal, é uma dica, é fazer o pull test. Então, para fazer o pull test, a gente vai puxar gentilmente, não precisa de fazer uma pressão importante, e vamos avaliar mais ou menos 20 fios. Então, a gente vai fazer esse conjuntinho de fios e vai puxar gentilmente, bem próximo ao couro cabeludo. A gente pode ver melhor esses folículos com o próprio dermatoscópio, então não precisa de microscópio para ver. E quando a gente encontra fios anágenos, como a gente está vendo nessa foto, com a bainha bem espessada, a gente já tem um sinal de alopecia cicatricial, então é bem fácil de fazer, eu acho que vale a pena. E é um teste fácil, mas que muita gente se esquece de fazer. Então, continuando com a avaliação clínica, lembrar de investigar o restante da pele e das mucosas, fazer documentação fotográfica é interessante, é muito importante, a gente às vezes por falta de tempo no dia a dia acaba não fazendo, mas é importante. E sempre com os casos mais inflamatórios, a gente colher material para cultura, tanto para bactéria como para fungo, para a gente não ficar deixando passar uma infecção fúngica, que é de tratamento geralmente fácil e que com alopecia reversível. Então, esse tipo de exame não pode ser esquecido. E a gente chega aqui no exame que é mais importante, porque é dele que vem a classificação, que é a biópsia de couro cabeludo. Então, a biópsia de couro cabeludo é o exame mais importante, não tem dúvida nenhuma. Então, o problema dela é que então, é fundamental, determina o infiltrado, tudo isso a gente já falou. A gente vai afastar a presença de áreas cicatriciais, quando a gente pensou em cicatricial, mas não era. O problema é que muitas pessoas colhem biópsia de forma incorreta. Então, parece um exame fácil de fazer, mas para fazer bem, tem alguns detalhes que a gente deve seguir. Então, por exemplo, um erro comum é remover material da área cicatricial sem nenhum sinal de atividade. Então, se a gente remover um fragmento de uma área com cicatriz, o patologista vai me dizer que é uma cicatriz. Então, eu não vou ter outros comemorativos na biópsia que vão me ajudar a focar no diagnóstico. Então, eu preciso colher a biópsia do local adequado. Marcar a área por dermatoscopia. Então, isso é uma coisa que também parece óbvia, mas muitas vezes a gente, às vezes não está com o dermatoscópio na hora, ou se esquece, fez o diagnóstico, fez a biópsia no outro dia e não estava com o dermatoscópio, mas sempre marcar por dermatoscopia. Nesse slide, por exemplo, eu dei esse exemplo, onde a gente tem o círculo verde com a área ideal de biópsia, sempre incluindo folículos. Então, eu não vou tirar uma área de biópsia de um local que não tem folículo, e aqui no mesmo paciente uma área que seria uma área inadequada para biópsia, porque o patologista só vai me dizer que tem cicatriz e talvez alguma célula inflamatória, mas menos informações, então menos chance da gente fazer o diagnóstico. Esse é um fragmento ideal, esse fragmento aqui que a gente está vendo na direita. Ele deve ser grande o bastante e profundo bastante. Então, a gente tem que incluir gordura nessa amostra. Então, para o patologista conseguir ver até todo o comprimento do folículo. E outra coisa que é legal e que às vezes as pessoas se esquecem, o folículo ele não é vertical, ele não faz 90 graus com a superfície da pele. Ele tem uma angulação.
Então, quando a gente vai colher a biópsia, a gente tem que prestar atenção nessa angulação e posicionar o punch paralelamente à direção de crescimento do pelo. Eu coloquei atenção à profundidade, porque às vezes, por medo de sangramento, as pessoas acabam tirando fragmentos muito pequenos, muito rasinhos, e aí o patologista não vai conseguir ver a região do bulbo. Então, minha dica fica aqui para você fazer uma biópsia mais tranquila, para quem não assistiu a aula da nossa amiga Gisele, de Porto Alegre, então é a gente fazer a anestesia com vasoconstritor. Então, lembrar que o vasoconstritor, ele demora pelo menos 15 minutos para começar a fazer efeito. Então, eu não posso anestesiar e fazer imediatamente se eu quero usar o efeito vasoconstritor do anestésico. Então, a gente anestesia, aguarda 30 a 45 minutos, posiciona o paciente a 45 graus, marca a região com o dermatoscópio, do jeito que a gente já comentou, tira um fragmento bom, um fragmento profundo e vai dar mais chance para o patologista dar uma resposta legal para a gente. Isso é uma dica que é uma dica simples, mas que às vezes não faz toda a diferença. Então, em relação à patologia, eu brinco que o patologista, eu coloquei esse slide para brincar, ele não tem poderes mágicos. Então, quando a gente envia o material para o nosso colega patologista, a gente tem que enviar com informações. Então, o que é que eu preciso informar para o colega patologista? A história clínica. Eu preciso informar do quadro clínico. Então, o que é que eu vi no exame? O fototipo, porque algumas alopécias cicatriciais acometem mais alguns grupos étnicos, né? A idade do paciente. Então, algumas são mais comuns e algumas faixas etárias. E a hipótese diagnóstica, porque a partir daí ele vai utilizar as colorações que são mais pertinentes e vão ajudar no nosso diagnóstico. Esse é um fluxograma que é uma forma bem pragmática de abordar as alopécias cicatriciais primárias, onde a gente vai considerar inicialmente a idade. Então, se eu tiver um paciente muito jovem que desenvolveu uma alopecia cicatricial na primeira infância, então logo no comecinho, que está desenvolvendo aquela alopecia cicatricial devagarzinho e até melhorou na adolescência, a gente pode estar falando de uma queratose folicular espinulosa decalvante, que é uma doença que é geneticamente determinada, então a gente pode herdar pelo cromossomo X e também autossômica dominante, tem um curso benigno que melhora na adolescência. Os pacientes mais idosos que têm essa alopécia cicatricial em área geralmente fotodanificada, a gente pode pensar mais em dermatose pustular erosiva. Em relação à localização, então aqui a gente está falando ainda só da clínica, sem citar o histopatológico. Então, os pacientes que têm essa alopécia mais da região de faixa, não somente frontal, mas pegando às vezes também a região temporal e até occipital, a gente vai pensar mais em alopecia fibrosante frontal, que vai ser tema de uma próxima aula. As alopécias mais na região da nuca, a gente vai pensar mais, obviamente, em acne caloriana de nuca. E em relação à inflamação. Então, se eu tenho inflamação visível ou não. Então, se eu não tenho inflamação visível, a gente vai pensar em pseudopelada de Brock e em CCCA, que a gente já comentou também. Se eu tenho inflamação mais na borda da lesão, da área de alopécia, a gente vai pensar mais em líquen plano pilar e foliculite decalvante. E se eu tenho uma inflamação mais no centro, minha primeira hipótese vai ser lúpus. Então, isso faz diferença porque aqui eu vou escolher a minha área de biópsia. Então, se eu tenho um paciente que eu imagino que a gente está vendo a inflamação mais na borda, a gente vai biopsiar na borda. Se eu tenho um paciente com mais inflamação no centro, eu vou biopsiar no centro. Então, aqui eu vou ter também mais chance de fazer um diagnóstico correto. Chegamos aqui à patologia propriamente dita, né? O que o patologista vai me dizer que vai me ajudar no diagnóstico? Então, o mais importante aqui, ele me dizer se ele encontrou ou não célula, né? Se ele encontrou só elastina, a gente vai fazer diagnóstico cicatricial, mas sem guiar para um grupo. Então, os grandes grupos que a gente vai ter do patologista é se o predomínio é de linfócitos ou de neutrófilos ou infiltrado misto. Então, a partir daí, se é linfócito, a gente vai perguntar, então ele vai dizer para a gente, na verdade, se o paciente tem ou não alteração de interface. E se essa alteração de interface é vacuolar ou é liquenoide. Então, isso também vai guiar para se a gente está falando de lúpus ou de líquen. E se tem ou não mucina, porque apesar de rara, a alopecia mucinosa, ela é uma realidade, né? Eu tenho alguns casos no ambulatório e o patologista que ajuda bastante no diagnóstico, porque nem sempre pela clínica a gente consegue fazer diagnóstico de alopecia mucinosa. Falando mais de predomínio de neutrófilos, então, primeira informação,
PAS é positivo? Positivo a gente vai pensar mais em fungo e vai tratar, o paciente vai ficar felicíssimo, porque na maioria das vezes é totalmente reversível. E a próxima informação é se o paciente tem ou não os tratos sinusais, porque quando ele tem, a gente vai pensar mais nas foliculites dissecantes. E quando ele não tem, a gente vai pensar mais nas decalvantes. Então, isso é de uma forma bem simplificada. Essas são as mais comuns, são as que a gente vai procurar mais. Então, linfócito, ok, vou pensar mais em quê? Em lúpus e em líquen, são as mais comuns. Deutrófilo mista, eu vou pensar, ok, PAS negativo, né? Excluir fungo. Então, eu vou pensar mais em dissecante e decalvante. Então, essa é a forma mais simples da gente pensar e da gente abordar. Então, se eu tenho predomínio de célula, eu vou guiar para aquele local, né? Para aquela área do diagnóstico. Então, a gente vai começar agora a falar um pouco, porque nosso tempo não permite, de cada uma dessas patologias. Então, começando com o líquen plano pilar, que é uma alopecia cicatricial linfocítica, como nós já citamos. Então, predomínio de célula é linfócito, acomete mais adultos, um pouquinho mais mulheres do que homens. Ela acomete geralmente a região central do couro cabeludo, mas também tem casos que são multifocais. O predomínio da inflamação é na borda da lesão, então isso faz muita diferença. E o paciente, ele geralmente se queixa bastante de dor, de queimação. Então, o paciente, ele queixa que está com alopecia, que tem sintomas, não só sinais. E o que a gente vê no exame, a gente vê muito eritema perifolicular e hiperkeratose, que são os sinais mais importantes de atividade de doença. Então, quando a gente usa o dermatoscópio, o que a gente vai ver? Nas áreas de cicatriz, a ausência de aberturas foliculares. Então, são as áreas em que o folículo já foi perdido, né? Bastante plaque folicular, geralmente no começo da doença. Cilindros em configuração tubular, que a gente tem nessa seta. Às vezes, eles fazem esses cilindros formando um cálice e juntando algumas hastes foliculares, que fica parecendo um buquê. Então, são imagens muito bonitas. Vasos sanguíneos, como a gente está vendo na imagem da esquerda, geralmente lineares, mais alongados, diferentes do lúpus. Áreas mais violáceas, que alguns autores descrevem como sorvete de morango, como a gente está vendo nessa foto da esquerda. E, como eu já comentei anteriormente, a gente encontra pelos tofosos, mas geralmente juntando poucas hastes, no máximo até 6, de forma também. Não é sempre assim, mas é mais comum a gente ver dessa forma. Então, o patologista, o que é que ele vai falar de informação para a gente? Então, ele vai dizer o tipo de infiltrado, que a gente já deixou bem claro que em líquen a gente vai estar falando mais de linfócito. Esse infiltrado, ele é bastante centrado na região do infundíbulo e do istmo. É uma dermatite de interface, que o paciente tem caracteristicamente perda precoce das glândulas sebáceas. Então, uma das hipóteses da fisiopatologia do líquen simples, do líquen de couro cabeludo, é que as glândulas sebáceas sejam o alvo do ataque autoimune. Então, essa é uma corrente que vem ganhando força. Que não o folículo, que o folículo seja dano colateral, na verdade, e que a glândula sebácea seja o alvo do ataque autoimune, autoagressivo. Então, a fibrose concêntrica, que é típica também do líquen perifolicular. Então, esse é um caso de alopecia fibrosante frontal, falando um pouquinho das variantes. O paciente da direita é um paciente que também foi descrito um pouco mais recentemente, da década de 90 para cá, que são pacientes que têm um padrão de alopecia androgenética, mas que desenvolvem uma alopecia cicatricial com esse padrão. São casos de pacientes que são tratados por muitos anos, como popularmente conhecida calvície, mas que na verdade tem uma doença bem mais grave e que estão desenvolvendo cicatrizes, mas que nesse padrão. Então, aqui entra a nossa arte como dermatologista, a gente conseguir fazer um diagnóstico correto, intervir de maneira correta e tratar, né, da melhor maneira possível, porque o paciente tem uma doença que altera muito a qualidade de vida. Então, esse é um quadro que eu achei legal colocar, que é um quadro da Duquesa de Urbino. Ela viveu na Itália na época da Renascença, do século XV, e foi retratada por o artista Piero della Francesca e está agora em exposição na Galeria della Uffizi, em Florença. Então, a Duquesa de Urbino, existe uma publicação de 2008 com a hipótese de que ela teria alopecia fibrosante frontal, porque realmente parece, né, pela pintura, e é uma pintura super famosa. Mas depois se viu que era um estilo de cabelo que era típico da época, então eles puxavam porque achavam mais bonito, mas isso
só curiosidade. Então, continuando com nossos casos de líquen ainda, a gente fala um pouquinho do rastro folicular da síndrome de Graham-Little, que tem lesões cicatriciais em couro cabeludo, não cicatriciais em axilas e virilhas, e esse líquen folicular, que faz essa hiperkeratose às vezes, né, bastante comum no tronco. Então, essa tríade é conhecida como síndrome de Graham-Little. Lembrar sempre de olhar a mucosa oral, parece óbvio também, mas muita gente acaba não fazendo na correria do dia a dia. Então, um pouquinho de luz e olhar a mucosa oral, a gente já ajuda a colocar o diagnóstico de líquen na frente. Então, chegando do lúpus, que é a nossa segunda alopecia cicatricial mais frequente no ambulatório. Então, o lúpus é uma doença dramática, né? E quando ele acomete o couro cabeludo, já é mais comum em mulheres, também altera bastante a qualidade de vida. As pacientes vêm super estressadas. Lembrar que 80% a 90% dos pacientes apresentam lesão cutânea, mas nem sempre eles lembram de associar a lesão cutânea à lesão do couro cabeludo. Então, a gente tem que procurar, a gente tem que perguntar. Então, a localização do líquen é mais em área fotoexposta, do lúpus é mais em região fotoexposta. Então, ela tem é mais tipicamente na região central do couro cabeludo. Mas alguns pacientes fazem lesões mais difusas. Então, a atividade no centro, lembrar que é aí que a gente vai biopsiar. Na dermatoscopia, a gente vê tipicamente rolões córneos, nem sempre. Essa coloração que eu sempre falo para os residentes, essa despigmentação com hiperpigmentação, que é bastante típica. Os vasos que a gente vai ter que ver num aumento maior, que são esses vasos ramificados grossos. Se a gente puder encaminhar para a imunofluorescência, a gente vai ver a banda lúpica, né, de IgG e complemento. Chegando na decalvante, decalvante é neutrofílica, acomete ambos os sexos, mais comum em adultos, alguns casos familiares, infelizmente patologia ainda não conhecida. A gente sabe que os pacientes têm uma resposta imune anormal ao Staphylo aureus. O Staphylo é encontrado em praticamente 100% dos pacientes com decalvante. Carreadores nasais são mais comuns do que na população normal. Os pacientes têm muitos fios em tufos, esses fios que parecem cabelos de boneca. Muita queixa local também. Na dermatoscopia a gente vê esses tufos, vê pústula, vê muita descamação tubular amarelada, que por conta da secreção. Pode ver essas áreas de dobra, que significa a hiperplasia epidérmica. Na histopatologia é predomínio de neutrófilo, mas é mista, e ela faz essa reação em corpo estranho. As dissecantes, não tão comuns, mas importantíssimas também, são foliculites que formam abscessos mais comuns em afrodescendentes com obstrução do folículo. Então, fazem parte daquela tétrade de oclusão folicular, em que a gente tem alteração da queratinização, junto com acne, junto com hidradenite e até com cistos pilonidais. Então, esses pacientes têm muita pústula, bastante secreção, fístulas que se comunicam. E o prognóstico, pessoal, depende do acometimento do bulge, que a gente já comentou. Então, aqui, o diagnóstico precoce salva folículo. A gente brinca dizendo que tempo é folículo aqui. Porque se eu conseguir fazer o diagnóstico e entrar com tratamento rápido, a gente vai conseguir resgatar uma parte desses folículos. Então, eu consigo reverter uma parte se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce. Na dermatoscopia, a gente vê pontos pretos, como na alopecia areata, mas eles geralmente são diferentes, eles têm esse amarelado ao redor, que foi descrito na literatura como pontos em bolhas de sabão. São pontos amarelos 3D, que tem esse amareladinho ao redor. E bastante pústula, né, quando a gente encontra na fase bem ativa. Na histopatologia, a reação de célula de corpo estranho, então essa reação bem granulomatosa. Só citando a alopecia cicatricial central centrífuga, que é uma variante do líquen plano, que é mais comum em mulheres afrodescendentes. A maioria fez alisamentos e fez uso de chapinha por muitos anos. A alopecia mucinosa, que a gente já comentou um pouquinho, que não dá tempo da gente se estender nas 3 formas, mas lembrar que existe uma forma que é secundária, que está associada com lesões benignas ou malignas. A maligna mais comum associada é a micose fungoide, então os pacientes têm que ser acompanhados com isso na mente da gente. E citar a dermatose pustular erosiva do couro cabeludo, mais comum em pacientes idosos.
tenho casos no nosso ambulatório, mas são mais raros. Então, pacientes idosos que geralmente em área fotoexposta, que sofreram traumas no local. Então, alguns fizeram uso de tratamento para ceratoses actínicas que tinham no local, por exemplo, e desenvolveram a dermatose pustular erosiva, que é uma alopecia cicatricial. Geralmente eles não têm muito cabelo na área, mas perdem um pouquinho que tem. E tem um curso bem protraído, mas é bem dramático de acompanhar. Eu queria agradecer e deixar essa mensagem para a gente aqui, que o diagnóstico faz toda a diferença. Então, eu tive um grande professor na faculdade de medicina que ele dizia muito isso, que o diagnóstico tem que vir antes do tratamento. Então, para a gente fazer o melhor tratamento possível, a gente tem que diagnosticar correto. Infelizmente, em alopecia cicatricial, isso não é tão fácil. Então, a gente vai ter que lançar a mão de várias armas para chegar lá, chegar rápido, tratar correto, já que não existe um tratamento ideal, porque a gente não sabe ainda direito de onde elas vêm, mas fazer o melhor que a gente pode, o mais rápido possível. Então, eu queria agradecer a todos. Obrigada, Mari. Excelente aula. Realmente é um grande desafio. Muitas vezes a gente não chega, né, a um diagnóstico. Eu não sei se você tem esse costume de fazer isso. Às vezes a gente sabe que o infiltrado inflamatório ele se confunde. Muitas vezes vem neutrófilo, vem linfócito. Sim, então, às vezes, quando tem um pústula no local, uma prática que eu tenho é fazer antibiótico terapia uma semana, 15 dias antes da biópsia, para tentar tirar os neutrófilos ali que não sejam os causadores ali do primário, alopecia, né? Para, por exemplo, o líquen plano pilar infectado, né? Que eu consiga tirar essa infecção. Não sei se você tem isso na sua prática. Tenho. A gente faz isso bastante no HC também. Eu aprendi isso no HC com a doutora Neuza. Então, acho que é uma coisa legal para passar, né, para nossa audiência, porque confunde. Às vezes a gente faz a biópsia, vem neutrófilo, vem linfócito, a gente não consegue classificar, a gente não consegue chegar num diagnóstico, enfim, mas às vezes, né, a cicatriz a gente consegue saber e já faz o tratamento, mas é uma dica legal, né? Eu acho que assim, lúpus infecta muito pouco, então quando a gente geralmente é mais líquen, né? Quando a gente suspeita às vezes de líquen e fica com dúvida de decalvante, até falando desses tufos que a gente comentou, né, que os dois têm, às vezes. Tem essa dúvida, né? Líquen plano pilar infectado, a gente trata e aí deixa para fazer a biópsia depois. Lembrando que se eu pegar e biopsiar uma pústula, eu vou ter só neutrófilo na patologia, então não vai me ajudar em nada. Então, quando a gente tem essa fase, se a gente pegar nessa fase, o que a gente pode fazer é colher a cultura, né? E antes de encaminhar tanto para micológico como para bacteriológico, e aí entrar com antibiótico, porque as infecções bacterianas são mais comuns quando a gente vê esses pacientes, né, de cicatricial, e depois fazer a biópsia. Então, essa é uma eu acho que é uma dica. boa opção, né? E assim, eu queria te até aproveitando, né, esse gancho, nas decalvantes, assim, qual é? A gente sabe que a antibiótico terapia é a primeira escolha que a gente tem, né, de tratamento. Você faz, eu acho que você já deu uma prévia pra gente. Pois é. Você baseia na cultura. Então, a decalvante, né, o paciente ele tem uma alteração a resposta ao Staphylo aureus. Então, não é que o estáfilo seja mais virulento, isso já foi provado. É que o paciente reage diferente. Então, eu fico brincando que ele faz, para explicar para o paciente, que ele está fazendo tempestade em copo d'água, porque o estáfilo é uma bactéria comum. A gente tem 20% a 30% de carreador nasal na população geral. Mas o paciente de decalvante faz essa reação e leva a essa doença, que é uma doença dramática, né? Então, o que eu faço no ambulatório e no consultório também, eu colho material para cultura, e aí faço o antibiótico de acordo com o bacteriológico. Se, por exemplo, se o paciente for sensível à tetraciclina, que a gente usa doxiciclina, é a minha primeira escolha de antibiótico. Às vezes, na rede pública, a gente não tem acesso a ela, então, por conta disso, a sulfa, às vezes, é a primeira escolha para esses pacientes da rede pública, aí por motivos pragmáticos, realmente, porque é o que a gente consegue. Mas, assim, tratar de acordo com a biópsia, com a cultura, eu acho que é a melhor forma, porque nem sempre o tratamento dá certo. Então, é aí que a cultura vai fazer a diferença. Eu saber que eu usei um antibiótico, que era o estáfilo que foi identificado era sensível. Porque já é uma doença de curso ruim, bastante recidiva. Então, eu tenho que ter certeza que eu estou usando o melhor antibiótico possível. Sim. É a gente no local
não tem muita coisa para fazer, eu às vezes também bastante off-label, eu uso peróxido de benzoíla, eu não gosto de usar antibiótico tópico e antibiótico oral ao mesmo tempo, porque eu acho que aumenta, já foi provado na verdade, que aumenta a incidência de resistência bacteriana, então geralmente quando eu faço antibiótico oral, eu uso peróxido de benzoíla tópico. Então diminui muito os sintomas locais, os pacientes se queixam muito de queimação, de dor, né, naquele local, eu acho que quando a gente usa o peróxido, ele diminui essa sensação local. E eu acho que é uma forma de deixar o paciente livre de antibiótico por um tempo, porque a gente sabe que ele vai ter recidiva, né? Outra coisa que eu uso muito, que também não é a primeira escolha na literatura, mas eu tenho uma experiência boa, é com a dapsona. Então, eu às vezes faço sulfa por um tempo ou doxiciclina por um tempo, e aí depois de fazer G6PD, né, claro, sempre que a gente prescreve dapsona, eu uso dapsona geralmente 100 miligramas uma vez ao dia. Os pacientes toleram bem, a gente acompanha trimestralmente com o laboratório e eu consigo deixar eles sem antibiótico por um tempo. Então, a gente sabe pela experiência de hanseníase que a gente pode usar a dapsona por décadas. Então, os pacientes de hanseníase, para quem não sabe, os mais jovens, antigamente, então, quando foi iniciado o tratamento de hanseníase, a dapsona era o único medicamento disponível. Então, ele era usado como monoterapia, que hoje em dia nem se imagina, mas ele é usado como monoterapia por décadas. Então, eu sei que eu posso usar dapsona com segurança por muito tempo. Então, eu às vezes mantenho o paciente com dapsona para deixar ele sem antibiótico até a próxima recidiva. E aí, né, falar para o paciente que como geralmente a doença evolui, que ele tem que voltar, se ele piorar. Porque a gente tem que entrar com antibiótico de novo, quando ele piora. Sim, ela é bem recorrente, né? E sobre as linfocíticas, Mari, assim, a gente sabe que no lúpus, né, o lúpus discoide, a gente tem que correr no tratamento, o folículo não é o alvo primário, né, é pele. E qual que é o tratamento que você faz de primeira escolha? Você vai pro tópico e aí depois você faz oral? Como que você conduz esse paciente no consultório? Então, lúpus eu acho a doença mais bonita de todas. Não... Obviamente, pra gente... Cientificamente falando. Ela é o protótipo das doenças autoimunes. É uma doença em que se explicou já muita coisa. Então, a gente sabe, né? A gente acha que sabe mais sobre lúpus. Entende um pouquinho melhor sobre lúpus. Mas, assim, é como você disse, o folículo, ele está no meio de uma doença que o acometimento primário é a pele. Então, a gente tem, né, esse acometimento da pele e que a gente sabe que no começo, esses folículos, eles têm salvação. Então, é aqui que a gente fica com muita pena quando a gente recebe um paciente de lúpus, às vezes com 2, 3 anos de evolução, sem tratamento adequado. Eu já recebi paciente com lúpus no consultório, sendo tratado com Mariata há 2 anos, 3 anos. Então, às vezes, essas plaquinhas muito pequenas, paciente, claro, que não faz alterações de pigmentação, não é fácil o diagnóstico de lúpus, quando ele não está bastante inflamatório. Então, como é que eu trato o lúpus? Então, quando o paciente não tem outras lesões cutâneas, geralmente eu faço tratamento só no local. Então, se eu tenho uma plaquinha no couro cabeludo de lúpus, o paciente não tem lesão em nenhum outro local, eu vou fazer infiltração com corticoide, é a minha primeira conduta. Geralmente a gente faz infiltração com corticoide, eu uso concentração muito baixa hoje em dia, geralmente 2,5 miligramas. A literatura cita geralmente 10 miligramas por ml. A gente sabe que na prática não a gente está tratando a alopecia cicatricial, o paciente já tem cicatriz, eu não vou usar concentração alta de corticoide. Então, 2,5 miligramas por ml. Olhando com dermatoscópio também, para a gente ver as áreas mais ativas. Marco as áreas mais ativas e infiltro só as áreas mais ativas. Porque a gente sabe que é uma doença cicatricial e que a gente tem uma chance de causar atrofia, né, no paciente. É importante lembrar sempre, Mari, que no lúpus discoide é o centro que é mais ativo, diferente da areata. O centro que é mais ativo, né? Diferente da areata. Lembrar, inclusive, que a área que a gente vai biopsiar aqui, né? É nosso centro. Quando a gente fala do paciente de lúpus. Corticoide tópico, geralmente corticoide de alta potência. O meu de escolha é o clobetasol, que é a maioria de nós, né? Por pouco tempo. Então, eu não faço corticoide por mais de 15 dias. Geralmente, eu troco para um imunomodulador, que a gente usa o tacrolimus, geralmente tacrolimus 01. Eu acho o tacrolimus uma medicação interessantíssima para a gente manter o paciente fora. Não como tratamento único, mas assim, aquele paciente que já reduziu bastante aquele período inflamatório, que eu quero só manter para ele não ter um novo flare,
eu mantenho com o imunomodulador, porque a gente sabe que ele não é atrofiante, ao contrário do corticoide de alta potência. E nos pacientes que têm lesão cutânea, a gente vai ter que entrar com tratamento oral. Né? Que aí o tratamento oral varia de forma absurda. A minha primeira escolha é a hidroxicloroquina para paciente de lúpus. A gente sabe que a hidroxicloroquina ela tem uma ação interessantíssima em todas as doenças em que o sol tem uma influência importante, né? Como o lúpus. Lembrar que os pacientes tabagistas respondem mal à hidroxicloroquina. Então, esse é um detalhe que nem sempre se lembra de perguntar. E aí o lúpus, ele vai entrar nos lúpus pacientes, principalmente, lembrar que 10% dos pacientes com lúpus cutâneo vai desenvolver formas sistêmicas. Geralmente as formas sistêmicas são graves. Então, os pacientes fazem nefrite, os pacientes entram em insuficiência renal e às vezes a lesão que dá o diagnóstico inicial é cutânea. Então, veja a responsabilidade que o médico dermatologista tem aqui de estar tratando uma doença em que a gente vai ter que ficar monitorizando laboratorialmente, porque nem sempre tem sintoma. Então, a gente vai ter que fazer FAM, a gente vai ter que fazer hemograma, sumário de urina. Eu geralmente faço pelo menos de 6 em 6 meses nos pacientes. Os que desenvolvem formas sistêmicas, a gente acompanha junto com a reumato, que a gente tem um time junto com a reumato, lá em Pernambuco. E são pacientes difíceis. Então, as formas que desenvolvem lesões sistêmicas, a gente vai ter que juntar com o imunossupressor, azitioprina, MMF. A gente não consegue talidomida mais em Recife, eu não sei como é que vocês estão aqui, mas a gente chegou a tratar já com talidomida alguns pacientes. A gente não tem muito costume de tratar o lúpus no hospital das clínicas, pelo menos a parte capilar com talidomida, mas a gente teria acesso. A gente sabe que é um tratamento interessante, só que a gente não tem acesso. Mas minha primeira escolha é a hidrox dos sistêmicos. E os reumatos, eles geralmente colocam um corticoide em dose baixa, né? Então, quando a gente acompanha junto com a reumato, muitas vezes os pacientes vêm usando prednisona 10 miligramas. Então, muitas vezes, eu não mexo na prescrição, a gente acompanha junto, mas às vezes eles vêm usando também um pouquinho de corticoide. O paciente do lúpus, né, das linfocíticas por lúpus, é interessante que nem sempre é um retorno triste, né? Às vezes ele volta e a gente tenta procurar onde que a gente infiltrou e não acha porque repilou. É então, maravilhoso. Nesse momento a gente fala que fez a diferença na vida daquele paciente, é muito gostoso. Tem aquele artigo clássico, né, que foi publicado pelo grupo coreano em 2007, eu sei decorado esse artigo, porque é lindíssimo ele, em que eles eles acompanharam 122 pacientes com lúpus. Então, o que se achava antigamente, se achava que os pacientes com lúpus tinham mais alopecia areata do que a população normal. Então, a população normal, de forma grosseira, 1% tem alopecia areata. E os pacientes de lúpus teriam 10% de chance de ter alopecia areata. E hoje em dia a gente sabe que não é areata, é areata-like. Na verdade, é uma forma não cicatricial do lúpus, reversível. Tempo é folículo, então a gente tem que tratar rapidinho e conseguir realmente resgatar aquele folículo, e esses são os retornos mais felizes. Eu tenho um caso, e aí totalmente ainda no começo, em que a gente está usando IPCA, que é a indução percutânea de colágeno com agulhas. Eu tenho uma paciente de 13 anos de evolução de lúpus em couro cabeludo, e em acompanhamento com a reumato, totalmente tratada de forma local e sistêmica. A gente já tinha feito uso de tudo e ela teve uma repilação parcial com sessões mensais de microagulhamento. Então, a gente documentou e vai apresentar, vai publicar. É interessante pensar em estimular o colágeno nas cicatriciais. Então, por exemplo, no lúpus, que a gente sabe que a gente tem uma alteração de superfície, mas a gente tem uma alteração lá embaixo, né? Porque a gente tem aquele infiltrado perianexial, que é muito importante, e a alteração das fibras de elastina. Então, se a gente alterar aquele colágeno, de repente a gente muda a sinalização e consegue remodelar. Tem isso na frontal também, né? Apesar de não ser nosso assunto. Apesar de não ser nosso assunto. Enfim, se a gente ficar falando aqui, maravilhoso, a gente não vai terminar nosso assunto. Né? Então era isso, gente, que a gente tinha para falar hoje. Desculpa, né, a nossa empolgação, é um tema que a gente ama, nossos ambulatórios são sobre isso, né, Mari? A gente está aqui no nosso HC também, é sobre isso, sobre as alopécias cicatriciais. Obrigada, Mari, pela presença, pela excelente aula, pela nossa discussão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais essa noite vou passar a palavra para a Tatiana, né, que está sempre aqui com a gente apoiando esse nosso curso. Obrigada. Boa noite. Obrigada, doutora Mariana. A aula foi ótima. A discussão de vocês também foi muito boa. Acho que para quem está assistindo, valeu muito a pena essa discussão para aprender e para ver como que era o tratamento. Eu achei que foi muito bom. Estamos finalizando o 5º módulo hoje. Temos mais um próximo mês que a gente encerra com a doutora Aline Donati.
Muito obrigada para todo mundo que assistiu ao vivo e para quem não conseguiu, né, assistir, seus amigos podem falar que vai estar disponível amanhã lá na nossa plataforma para todo mundo conseguir concluir o curso. Lembrando que todo mundo que assistir todas as aulas vai ganhar um certificado do curso de Tricologia Up to Date. Tá bom? Boa noite, muito obrigada, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.